Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica de configuração, a configuração que eu recomendo e que eu montaria para quem quer iniciar os jogos a partir de agora. Quem quer montar um PC Gamer para curtir todo que tipo de jogo, seja de games de estratégia, games do cenário competitivo, até games de modo história e você quer curtir aquele gráfico mais da hora. É claro que dentro dessa proposta nós temos diferentes níveis de configuração que você pode montar. Então hoje eu vou montar a máquina mais simples, entre aspas, que eu conseguiria idealizar aqui para vocês com essa proposta, de rodar todos os games sem nenhuma exceção. Se você estiver curioso e estiver interessado em montar uma configuração como essa, eu sugiro que você venha comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar diversas dicas importantes na hora de você montar um PC Gamer. Então bora para a montagem. Bom galera, estamos aqui no nosso site e a gente vai utilizar o sistema de Monte Seu PC para auxiliar a gente na configuração desse setup. Presta atenção em todos os detalhes que eu vou passar aqui nessa montagem, porque eu vou dar diversas dicas e a gente vai consultar diversas especificações diferentes para vocês entenderem as compatibilidades, inclusive, dos componentes, beleza? Então vamos primeiramente aqui descer pelo sistema de Monte Seu PC. Deixa eu pegar aqui, ó, configure do seu jeito. Aqui no nosso sistema de Monte Seu PC nós vamos ver diversas opções de processadores que a gente pode escolher. Como a configuração, a ideia é ter uma configuração para rodar todos os jogos, mas que ela não seja também muito cara, é uma configuração base para você rodar todos os jogos, a gente não pode partir direto para carinhas como esse aqui, que seria uma recomendação com certeza certa minha. Seria um processador, por exemplo, como o 11400F ou 10400F de 12 threads ou o 5600X, que também tem 12 threads. Seriam opções de processadores meio lógicas para a gente escolher aqui. Só que eles já passam dos R$1.000, né? R$1.500, R$1.600, se torna muito caro para um orçamento como que a gente vai montar aqui hoje na proposta desse vídeo. Não significa que são processadores ruins, tá? Nós vamos então escolher um processador aqui de 8 threads. A minha escolha da AMD para 8 threads seria o Ryzen 3 3300X, mas esse processador faz uns 2 meses que ele está indisponível e não voltou mais. Tá bem difícil de conseguir ele mesmo, eu acredito que ele nem vai voltar tão cedo. Como contraproposta a esse processador, nós teríamos o processador Intel Core i3 10100F. Nesse caso aqui, poderia ser também o 11100F, tá? Não importa muito, os dois têm desempenho bem equivalente, bem semelhante. Caso esteja num preço interessante, poderia ser o 10105, poderia ser o 10105F, poderia ser o 10100 normal com vídeo on board, no caso o F não possui vídeo on board, então você poderia escolher entre diversas categorias ali, focando sempre no 4/8, tá bom? Então a gente vai aqui no 10100F, que ele é o mais barato, R$ 799. Algumas vezes ele aparece na promoção, na casa do 699, 684, então às vezes você consegue um desconto ali de uns R$100 nesse processador aqui, então vale a pena você ficar de olho nele, tá? O cooler, nós não precisamos colocar um cooler extremamente avançado, nós podemos utilizar o Cooler Box, que já seria o suficiente para refrigerar um processador como esse aqui. O TDP dele é baixo, o nível de desempenho não é dos gigantescos, então a gente consegue suprir toda a demanda com o cooler que vem na própria caixinha do processador. Então vamos manter aqui a lógica e colocar o Cooler Box, que é grátis. Vamos economizar nisso aí. Chegamos no próximo nível aqui, que é a nossa placa-mãe. Na placa-mãe, nós temos algumas opções aqui para a gente escolher e eu vou explicar para vocês algumas diferenças, tá? Se a gente pegar um chipset H510 ou um H410, vai ser compatível com o nosso processador. O que limita a gente, tá? O VRM é mais simples, as possibilidades de conexões vão ser menores, então em vez de você colocar duas memórias, em vez de você colocar 4 memórias, você poder colocar 2 memórias, em vez de você colocar 8 conexões SATA, você vai poder colocar 4, só como exemplo, só para você ter uma ideia, em vez de você ter 2 conexões M2, você vai ter uma, então você fica limitado nas suas possibilidades, mas é uma placa-mãe que ela supre já as necessidades de um processador 10100F, de um processador i5 10400F, então seria processadores que você conseguiria encaixar nessa placa-mãe aqui, sem nenhum problema. Processadores de 16 threads, eu já começaria a pensar em uma placa-mãe de chipset superior. Mas o que nós ganharíamos aqui? Daria para colocar uma placa-mãe melhor? Daria. A gente poderia colocar a B560. Só que só a B560 ela já vai para R$ 1.300. É praticamente o dobro do preço que a gente paga numa H510. Em desempenho vai mudar alguma coisa? 2, 3%? Isso se mudar, falando do processador 10100F. VRM vai sofrer alguma coisa com o overclock do nosso processador?
Não, porque o 10.100F nem faz overclock. Então, o processador que vai trabalhar no clock padrão. Ou seja, nesses dois casos aqui não vai fazer tanta diferença a gente pagar o dobro do preço para ter uma placa-mãe para ganhar 2% a mais ou 3% a mais. Isso se você ganhar. Em determinados casos nem vai dar diferença. O que a gente vai ficar limitado aqui vai ser somente a quantia de memória RAM e possibilidades de conexão. Então, vai ao seu critério. Se você quer colocar um processador i7 depois, um i9 depois, vai de B560 ou de uma placa-mãe da série Z já, que é a mais top. Só que você vai pagar o dobro do preço. Agora, se você quer ficar entre um i3 e um i5 no seu próximo upgrade, aí eu recomendo você ir de H410 e H510, que já vai suprir tranquilamente as necessidades do seu processador, tá bom? Aqui você pode escolher entre a B560 de 899 ou você pode colocar a H510. As duas, eu vou ser bem sincero, são bem semelhantes. VRM, quantia de memória, não muda muita coisa, então eu vou na mais baratinha mesmo, que é uma Gigabyte H510, que eu acho que vai ser a melhor escolha para o nosso setup aqui. Mas repare, tá? Eu estou dando todas as opções para vocês e as características de cada setup, justamente para você tomar a sua escolha com base nas informações que a gente fornece aqui. Você pode pesquisar até mais alguns detalhes aí que seria interessante. Vamos dar um avançar. Chegamos aqui na nossa memória RAM. Para uma máquina gamer, 8 GB é a base, mas nós não queremos ficar somente na base, porque em algum game ou outro pode dar algum stuttering e pode ser causado por causa da memória RAM. Então a gente vai partir diretamente para 16 GB. Vamos ocupar esses dois slots que essa placa-mãe fornece para a gente aqui. Qual a frequência ideal que eu colocaria nesse setup? Se a gente procurar aqui ó, no ARC, a gente vai ver que esse processador ele trabalha com uma frequência não muito alta de memória RAM. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai trabalhar com frequência DDR4, memória DDR4 de 2.666 MHz. Então não é muita coisa. Não adianta você querer colocar aqui uma memória de 3.600 MHz se o teu processador não vai aproveitar. Se a tua placa-mãe não tem um XMP para aproveitar isso aqui. A placa-mãe H510 e H410, ela não vai ativar o XMP para 3.000, 3.200, 3.600. Você pode colocar uma memória de 3.000 MHz? Você pode, mas você não vai conseguir aproveitar toda a velocidade dela. Então seria para caso no futuro você fosse trocar a placa-mãe, trocar o processador. Só que aí eu acho que é um upgrade muito grande já, e muitas vezes vale a pena você migrar o teu kit todo lá na frente. Agora, nesse caso aqui, eu acho que seria mais interessante a gente economizar nesse caso. Vamos dar uma olhada? Ó. Memória de 2.666 MHz. A gente tem partindo ali ó, da casa dos R$ 162 para cada pente de 4 GB. Os de 8 GB a gente tem a partir de 189, no caso aqui Fury, né? Se a gente partir aqui para os modelos da G-Skill, a gente tem por 209. Eu recomendaria a gente pegar aqui da Team Group T-Force. Você vai notar aqui que ela é custo-benefício, porque frequência de 2.666 MHz com um módulo de 8 GB, só que com dissipador já, né? Várias das memórias que a gente viu ali acima, elas não possuem nem dissipador, e eu confio bastante nas memórias da Team Group. A gente tem uma edição especial aqui da Pichau, que a gente trabalha em parceria e tá por um preço interessante. Inclusive, ela tá bem barata, R$ 189,90. Eu acho que seria a opção mais plausível. Caso você queira colocar um pouquinho mais rápida, não significa que vai aproveitar, você pode colocar de 3.000 MHz. Você vai ver que a diferença de preço é irrisória, tá? É bem pequenininha mesmo. Na casa dos R$ 209 você já consegue uma memória de 3.000 MHz. Mas para esse processador aqui, vamos focar no que é recomendado pela própria Intel, que é 2.666. Não vai fazer nada de diferença absurda nesse caso específico aqui, tá? Outros computadores que a gente monta aqui, que são outros casos, a gente pode aproveitar de outras maneiras. Aqui é o i3 com H510. Vamos colocar aqui os dois slots preenchidos, totalizando 16 GB e vamos dar um avançar. Chegamos agora na nossa placa de vídeo e a gente vai pular essa galerinha aqui, tá? Do início, que é a 610, 730, as quadros que também não fazem sentido. A gente recomendou recentemente em um outro vídeo uma 1050 Ti para vocês. Naquele outro vídeo, a configuração era uma configuração mais de entrada, é para quem quer realmente rodar no low do low, quer entrar em Full HD, aí a 1050 Ti é uma placa de vídeo que se encaixa bem. Agora, para nossa proposta, que é você rodar com um pouco mais de FPS, uma qualidade um pouquinho melhor dos games em Full HD, a gente tem que pular 1050 Ti, a gente tem que pular a RX 550, 560 e já tem que partir para uma 1650, tá? Que eu acho que a placa de vídeo vai fazer maior sentido aqui para vocês. Ela tem um modelo de 4 GB e a gente tem vários modelos disponíveis, né? Tem da PNY, tem da Asus hoje no site, 2 modelos disponíveis e o da Galaxy. O da Galaxy é o mais barato e é um modelo com overclock, é X One Click Overclock.
Eu colocaria particularmente esse modelo aqui. Sistema Dual Fan, vai trabalhar com os codecs NVENC da NVIDIA. Os codecs NVENC da NVIDIA aceleram a renderização e também quando você vai fazer live stream, ele acelera o processo da live, deixando muito mais leve para você e trazendo uma qualidade maior. Então, uma opção que eu acho bem interessante a gente estar utilizando aqui. Esse computador aqui não é a máquina ideal para live stream, mas se você quiser fazer uma live 720p 30, 720p 60 ou 1080-30, se o game for mais leve e você está rodando com uma margem maior de FPS, na casa dos 80 a 90 FPS, você configurou o game dessa maneira, provavelmente você vai conseguir fazer uma live com esse computador aqui, porque ele tem 16 GB, tem um processador de 8 threads que vai segurar tranquilo ali e uma placa de vídeo que vai te ajudar nisso aí, tá bom? Vamos dar um avançar. Chegamos no armazenamento, tá? O armazenamento você tem que fazer suas escolhas se você vai focar mais na velocidade, se você vai focar mais na capacidade de armazenamento. De cara aqui, ó, se você vai optar por uma capacidade maior, já recomendo você pegar esse HD aqui da Toshiba de 1 TB, ele sai por 259. Mas eu acredito que uma máquina nova que você está montando agora, você vai querer mais velocidade, então eu recomendaria você começar com um SSD. SSD eu colocaria algumas opções, tá? Nós temos opções de 512 GB, que eu acho que é uma capacidade bem bacana para você iniciar dentro do universo gamer. Nós temos aqui o modelo da Team Group GX2 por 329. Temos um porém, ele é um modelo SATA 2.5 polegadas e ele trabalha na velocidade SATA 6 GB. Então ele vai entregar ali no máximo, 550 MB de leitura e 550 MB de escrita. Essa é a limitação do SATA 6 GB. Nós temos uma opção que é mais interessante aqui para vocês, olha só. A nossa placa-mãe tem conexão M2 NVMe. Então a gente pode colocar uma versão de 480 da Western Digital, o SN350. Você vai economizar cabo, não vai precisar colocar cabo da fonte, nem cabo de dados para você ligar. Então já fica uma máquina com uma estética mais clean e vai estar utilizando um SSD no padrão, olha aqui, ó, NVMe. Quer ver a diferença que faz você utilizar ele? Ó? A gente atingir 550 no máximo de velocidade, né? Se a gente buscar esse SSD agora aqui, ó, deixa eu pegar aqui no site da Pichau, você vai ver que a velocidade dele, por se tratar de um modelo NVMe, é bem superior. Na leitura, ele pode entregar até 2.400 MB de leitura e até 1.650 de escrita. Então, é praticamente 3 vezes mais velocidade na escrita e quase 5 vezes mais velocidade na leitura. É realmente bem mais rápido. Pela lógica, eu iria aqui na versão M2. A diferença é de R$20. Então, não vai impactar quase nada no nosso orçamento. Então, eu colocaria a versão M2 no nosso computador. Além disso, para ajudar aqui na nossa capacidade de armazenamento, eu colocaria um HD de 1 TB como secundário, que eu acho que vai ajudar bastante. O modelo da Western Digital está um pouquinho mais barato, então acho que a gente nem precisa pegar o da Toshiba. Vamos colocar o da Western Digital e ele vai ficar com um armazenamento secundário para a gente colocar os games mais pesados, arquivos mais pesados, e o foco principal a gente utiliza no de 480 NVMe. Vamos dar um avançar. Gabinete é escolha muito pessoal de cada um, tá? Porque nós temos diferentes opções e nós temos também diferentes usos, tá? A máquina ela não consome muito e não vai gerar muito calor. Então você poderia colocar uma opção mais compacta, mais simples, que não teria grandes problemas. Então, por exemplo, um gabinete como esse da Mancer, o Ares, você poderia colocar de 199. Ah, eu quero uma versão que tenha a frente do tipo mesh. Então você poderia colocar aqui o Mancer Stealth, então ele teria a frente tipo mesh para você colocar ventoinhas e fazer uma ventilação mais legal. Você pode optar por versões sem lateral em acrílico ou vidro, que é versões todas fechadinhas, como os da TGT Tars aqui, que seriam opções legais também. No meu caso, eu vou focar numa estética e uma ventilação legal com espaço bacana, até para mim poder fazer upgrades, e é um gabinete que é esteticamente bonito, não é tão caro. É o Mancer Nether. O Mancer Nether está saindo por R$269. Ele tem a frente do tipo mesh, então dá para você colocar ventoinhas e fazer uma ventilação bem legal. Furação em cima para ventilação, furação atrás. Possui PSU cover que vai separar a fonte do restante do seu hardware, então dá para você amarrar os cabos todos lá embaixo e um ótimo espaço na parte de trás. Se você quiser dar um detalhamento maior, coloca um kit de ventoinha com 3 ventoinhas aqui e vai ficar show de bola nesse gabinete. Então a minha escolha mais plausível a meu critério aqui seria esse aqui, mas você pode escolher de acordo com a sua vontade e suas necessidades aí. Vamos dar um avançar. Fonte de alimentação, essa máquina aqui, ela de maneira direta, ela consumiria na casa dos 400, 450 watts, não é que ela consome, tá? Uma fonte de 400 ou 450 já supriria. Mas como a gente quer ter margem para futuros upgrades, você não quer se preocupar, vamos colocar uma fonte de qualidade
e que tenha 500 watts. Assim você tem margem para daqui a pouco colocar uma 1660 Ti, uma RTX 2060. Você pode trocar a placa de vídeo à sua vontade, seu critério aí. Quem sabe no futuro a Nvidia lança uma 3050 e você não acha que seja interessante, daí você vai lá e coloca uma 3050. Então você vai ter margem para você fazer o upgrade aqui de acordo com as suas necessidades. Eu vou optar hoje aqui pelo modelo Thunder de 500 watts da Mancer, que está por R$ 275. Tem outros modelos que são interessantes aqui também, tá? 80 Plus Bronze nós temos da Gigabyte de 550, que está por R$ 279 também. Então eu poderia ficar entre a Gigabyte e a Mancer. Qual modelo vocês escolheriam aqui, tá? Eu acho que eu vou da Gigabyte porque ela tem uma folguinha um pouquinho maior, 550 watts. Ela é um pouquinho mais cara, R$10 mais cara, mas a gente tem uma margem um pouquinho maior ali. Vou colocar ela pensando nos upgrades lá na frente, mas não vai fazer muita diferença, tá bom? Vamos dar um avançar. Aqui você pode fazer a festa, escolher todos os seus periféricos, monitor e etc. Vamos focar no nosso setup gamer aqui mesmo. Sistema operacional, avançar. Aqui nós temos o nosso checkout. Vamos dar um finalizar e adicionar o carrinho, porque ele vai dar um desconto pra gente pelo sistema de monte do seu PC. Vamos ver o nosso desconto aqui. Olha só, conseguimos R$ 181 de desconto nessa configuração aqui. Então esse PC todo, do jeito que eu montei, com o i3 de 8 threads, tá? 4/8, com a placa-mãe H510, com 16 GB de memória, com placa de vídeo 1650, com SSD NVMe de alta velocidade de 480 GB, HD de 1 TB para você colocar como secundário, fonte de 550, um gabinete bacana para refrigerar e manter uma estética bacana no seu setup, tudo isso saiu por R$ 5.142, já com desconto. Aí você vai adicionar aqui o teu frete ainda, e vale lembrar que a configuração pelo sistema de monte do seu PC é uma configuração que você tem que montar na sua casa. Tem diversos vídeos no canal que eu ajudo vocês. Mas nós temos algumas opções no canal também ali, no site da Pichau, que são semelhantes, não é igual a essa, mas é semelhante, que você já recebe montado e certificado na sua casa. Mas lembre-se, essa aqui é a máquina que eu, Júnior, montaria hoje para não me preocupar com nada, simplesmente chegar em casa, rodar os jogos legais, montar o setup, curtir os games tranquilo, até fazer uma livezinha, não se preocupar com armazenamento, falta de memória, processador, placa de vídeo. Vai ficar tranquilo. E bom, galera, vocês viram que é totalmente possível você montar uma configuração com essa proposta. O preço não é aquele preço, né, arrasador, né? Há 2 anos atrás, um PC com desempenho equivalente, talvez um pouco inferior a esse aqui, você pagaria ali na casa dos R$ 2.800, R$ 3.000 mais ou menos, né? Hoje, infelizmente, uma configuração como essa sai na casa dos R$ 5.000. Realmente aumentou tudo, né? Placa de vídeo aumentou, os componentes, os fretes, tudo de maneira geral está mais caro e acaba acarretando, mas principalmente a placa de vídeo, né? Naquela época, somente a placa de vídeo, ela custava na casa dos R$ 1.000, uma mais ou menos esse mesmo nível de desempenho. Hoje uma placa de vídeo com esse nível de desempenho acaba que custa acima de R$ 2.000, então é um acréscimo aí que nós temos de mais de R$ 1.000 em cima do nosso orçamento do computador, né? Considerando somente a placa de vídeo. Mas para você que quer rodar todos os games do mercado, quer se divertir, que é uma boa dica de configuração gamer, essa sem dúvida é uma ótima opção para você. E o mais importante de tudo, uma configuração como essa aqui, ela está preparada para receber vários upgrades futuros. Nós já equilibramos muito bem fonte, memória RAM, uma placa-mãe bacana, dá para você migrar para alguns processadores mais fortes ainda, e a placa de vídeo também, você pode substituir por uma mais forte, até porque a fonte de alimentação dá suporte de maneira bem tranquila. No nosso site nós temos configurações semelhantes a essa aqui, que já são montadas, certificadas, prontas para uso, ou você pode fazer e montar pelo sistema de monte do seu PC, assim como eu montei aqui. Pelo sistema de monte do seu PC, ela não vai montada, você vai montar na sua casa, mas eu já te adianto que não é um bicho de 7 cabeças, e eu tenho diversos vídeos aqui no canal, onde eu te ajudo a montar uma configuração semelhante a essa aqui. Vou deixar até algumas dicas lá embaixo na descrição, caso você queira aí utilizar algum deles para lhe auxiliar nessa montagem. O link de todas as peças que eu estou utilizando para você montar pelo sistema de monte do seu PC, eu vou deixar lá na descrição. Então não esquece de dar uma olhadinha lá e conferir, e também aproveita que você vai na descrição e participe do sorteio da Pichau, que vai dar 10 computadores do Jogue Melhor com a Pichau. Então clica no link lá embaixo que tá tudo explicadinho para vocês. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!